Hoje vamos falar sobre o essencial, o início, a base de qualquer artista, que são as formas geométricas. Isso você aprendendo, você entendendo como utilizar as formas geométricas, você vai dar um up nas suas ilustrações, nos seus desenhos, em tudo que você estiver estudando que tenha um desenho no assunto. Então, se você entrou aqui para entender sobre isso, esse é o vídeo certo. Então, vamos lá. As formas geométricas como círculo, quadrado, triângulo, retângulo, elas são a base de qualquer desenho, que assim você consegue entender a estrutura do desenho, você consegue entender as partes, você consegue ver a imagem como um equilíbrio no desenho. Você colocando elas em prática, você consegue entender e fazer o desenho em partes, começar o desenho por partes, dividir cada parte. Elas são essenciais para a estrutura, para muitos desenhos e também para manter a proporção, simetria do seu desenho. Assim você vai criar mais imagens mais equilibradas. A figura humana, por exemplo, ela pode ser simplificada muito com as formas geométricas e mais fácil de ser entendida. Como a cabeça, você pode utilizar quadrado, pode utilizar círculos, elipses para colocar na cabeça e simplificar ela. Você pode usar cilindros para os membros, para você conseguir simplificá-los também, e quadrados para o resto do corpo, ou colocar quadrados em qualquer, você que escolhe qual formato geométrico você quer utilizar. A questão é você usá-lo para simplificar aquela forma tão complicada. Quando você vê de cara, assim, quando você bate o olho, você vê aquela imagem complicada. A ideia é você pegar, simplificar ela com as formas geométricas. Isso vai ajudar você muito em como entender o desenho e até nos seus desenhos, criar uma estrutura e tudo mais. E para iniciantes, utilizar as formas geométricas é essencial, que assim você pegando imagens de seres humanos, animais, até construtos como prédios, casas, você simplificando isso ao máximo e enxergando formas geométricas, você vai conseguir começar uma forma mais simples. Você vai ter mais precisão no desenhar, você vai entender aquilo, você vai conseguir colocar até mais detalhes, você vai conseguir quebrar aquilo e entender desde a essência o desenho, né? As formas geométricas, elas são universalmente aplicáveis para diversos estilos, como arquitetônicos, ilustrações, qualquer parte, porque igual os arquitetônicos, eles têm muito quadrados, muitos retângulos, são muitas linhas retas, e com isso, você simplificando o máximo, você consegue entendê-los mais fáceis. Mas também, você não precisa fugir tanto na ilustração, porque na ilustração é a mesma ideia, você vê aquele desenho complexo, mas mesmo assim, usando as formas geométricas, você consegue entendê-lo, entender a base daquele desenho, entender as formas, entender a gesticulação de um personagem ou de um animal, usando apenas fórmulas geométricas. E em desenhos arquitetônicos, as formas geométricas, elas, como cubo, prisma e diversos outros, eles garantem uma precisão muito maior para a pessoa que está desenhando. Isso melhora muito mais o desenho para a pessoa que quer a precisão, que quer algo perfeito, né? Que é como um prédio, é algo que tem que ser o mais perfeito possível, né? E outra coisa indispensável para você conseguir aprender, conseguir melhorar em seus desenhos, pro lado sério, arquitetônico, pro lado mais ilustração, mais divertido, é você deixar um like, se inscrever, compartilhar aqui embaixo algum assunto que você tem interesse, que eu possa compartilhar com vocês, ou eu posso estudar mais para entregar aqui para vocês sobre esse assunto. Outra coisa que é interessante das formas geométricas são que elas aplicam uma perspectiva no desenho. Você consegue, elas te ajudam a criar ilusão de profundidade, de tridimensionalidade, consegue criar várias formas com aquilo, sabe? E, por exemplo, usando cubos ou quadrados, você pode treinar
sombreamento, que isso vai dar um ar muito mais profissional para o seu desenho, um ar muito mais realista. Você vai treinar o sombreamento, a iluminação, e você vai conseguir ter uma melhor percepção da luz em seus desenhos. Isso é muito importante. E outra coisa muito interessante é você parar de pensar, de ver um desenho como 2D. Pense nele como 3D. Você conseguindo vê-lo, criando, pensando no peso, pensando nas formas. Visualize a tridimensionalidade, visualize o volume daquele desenho, sabe? Desenhar, você transmite aquilo que você deseja, e com as formas geométricas você vai conseguir transmitir muito mais do que só fazendo umas linhas básicas, só o contorno do desenho, como muitas pessoas começam no desenho, fazendo só o contorno e tal, e achando que isso vai fazer um desenho ficar bonito, né? Dando aquela profundidade, você vai dar mais dimensão, mais dinamismo para o seu desenho. Isso é fundamental, isso é essencial em cada desenho. Bom, então lembre-se que você continuando praticando sua ilustração, praticando, aprimorando sua habilidade com a ilustração, praticando regularmente, fazendo várias experiências com o desenho, estudando o desenho, você vai conseguir chegar no lugar onde você quer. E o principal é divertir, né? Divirta-se com sua arte. Isso é importantíssimo. Então, até a próxima.